Finalizando a lista da primeira parte da lista da semana aí, temos aqui, ó, para comparar qual é maior usando o símbolo de maior e de menor. 25 elevado a meio, como eu disse, todo número elevado a meio está dentro de uma raiz quadrada. Então isso aqui é raiz quadrada de 25, comparando com a 5 elevado a menos 2. Só que elevado a menos 2 é 1/5, imaginando que tem um aqui embaixo do 5, ó. Tem um embaixo do 5 elevado ao quadrado. Então aqui eu tenho, fazendo essa continha aqui desse lado vai dar 5. E aqui 1/5 elevado ao quadrado, 1 ao quadrado, 1. 5 elevado ao quadrado, 1 sobre 25. Vai dar o 25. Então esse número aqui é maior do que esse. Completando aqui a sentença. Primeira resposta, maior. Segundo, item B. Como vai ficar? Item B, 1/4 elevado a meio e 1/4 elevado a 2. Aqui vocês vão perceber que tem uma propriedade, depois no final desses exercícios eu comento. 1/4 elevado a meio, todo número que está elevado a meio está dentro de uma raiz quadrada. Então a raiz quadrada de 1/4. E aqui, 1/4 ao quadrado, já vou calcular aqui do ladinho. Vai ficar 1 sobre 16. Depois a gente compara ali embaixo no final. Raiz quadrada de 1/4 é 1 sobre 2. Certo? 1 sobre 2 é muito maior do que 1 sobre 16. Por quanto mais coisas eu divido, 16 eu estou dividindo por mais. Ou 1 está sendo dividido por 16. 1 está sendo dividido por 2. Então, o pedaço aqui, pensando aí, um bolo por 2 e um bolo por 16, esse lado aqui é maior do que aquele lá. Certo? Item C. Temos 1 sobre 10 elevado a menos 3 e 1 sobre 100 elevado a menos meio. O que vai acontecer? 1 sobre 10 elevado a menos 3, vou inverter a fração aqui, vai ficar 10 elevado ao cubo, que vale 1000. Certo? Inverti ali e coloquei para positivo o expoente. Comparando com 1 sobre 100, todo número que está na raiz quadrada elevado a meio está dentro de uma raiz quadrada. Só que aqui é menos meio. Então, eu vou primeiro inverter ali. Vai ficar, ó, 100 elevado agora a meio positivo. Todo número elevado a meio está dentro de uma raiz quadrada. Então, é a raiz quadrada de 100, que vale 10. Certo? Raiz quadrada de 100 vale 10. Então, 1000 é muito maior do que 10. Então, aqui também é maior. Item D. 9 elevado a menos 2. Mesma coisa, vou imaginar que tem 1 aqui. Vai ficar 1/9 elevado ao quadrado. E aqui, 9 elevado a meio. Como eu disse, todo número elevado a meio, ele está dentro de uma raiz. Raiz quadrada de 9 vale 3. 1/9 elevado ao quadrado é 1 sobre 81, que é muito menor do que o 3. Então, nesse caso aqui, ele é menor. Esse lado é maior do que esse. Certo? 64 elevado a 1/4. Se elevado a meio está dentro da raiz quadrada, elevado a 1/4 está dentro da raiz quarta. E aí você vai ter que fatorar o 64. E 64 elevado a menos 1. Aqui, na verdade, você nem precisaria colocar dentro da raiz, porque a base é maior do que 1, o expoente o que vai determinar qual é maior aqui é o expoente. Sabemos que 1/4 é positivo, é maior que o 1, que é negativo, né? Então aqui você nem precisaria fazer essa comparação, colocar em radicais para comparar. É só você ver que os expoentes são maiores aqui, nesse caso, né? Daqui a pouco eu vou comentar lá o que eu falei lá do item B, com relação à base. Você tem que analisar a base e não somente os expoentes para decidir qual é maior e qual é menor. E o último item aí, o item F, ele dá assim, ó. 49 elevado a menos meio. 49 elevado a menos meio. E o outro item lá é o 49 elevado a meio. Mesma coisa aqui, ó, que eu acabei de comentar. Ó. Como a base é maior do que 1, então é só você comparar os expoentes. Então, só que aqui é menos meio, né? Menos meio, esse aqui é maior. Então, se você fizer a comparação, esse aqui vai dar maior do que esse. Só pôr o vermelhinho aqui para ficar padrão, né? Sou meio sistemático aí, mas está valendo. 49 elevado a meio, porque o expoente meio é maior do que o menos meio. Um é positivo, outro é negativo. Nem precisaria comparar, né? E o último item aí é o exercício número 8, que ele dá o seguinte para nós. Ele dá uma raiz e pede para a gente escrever em formato de potência.
x, e aqui embaixo ele tem uma raiz quinta de x elevado à quarta. Vou ter que fazer algumas transformações aqui, ó. Então, como vai ficar a primeira transformação? Mantenho o numerador aqui, x, e vou fazer a regrinha da festa aqui, ó. Como eu tenho 4 dentro, 5 fora, fica x elevado a 4 quintos. E agora, propriedade das potências. Aqui eu tenho 1 em cima, vai ficar expoente de cima, copia a base x, continua embaixo aqui, ó. Copia a base x e subtrai os expoentes. É 1 menos 4 quintos. 1 menos 4 quintos. Se você fizer MMC ali, ali no expoente, 1 menos 4 quintos, vai sobrar 1 quinto. Então, é x elevado a 1 quinto. Só que todo número que está dentro de uma raiz quadrada, não tem nada aqui em cima, é 2, esse número ele está elevado a meio. Então, é 1 quinto ainda elevado a meio. Multiplicando os dois expoentes, potência de potência, vai ficar x elevado a 1 décimo. E acabou. Ele pediu só para escrever na forma de uma potência. X elevado a 1 décimo é a nossa resposta. Só comentando aqui a respeito do que eu falei das bases ali, ó, vou pegar 2 exemplos aqui para comparar. Esse aqui de cima, ó, o 49 elevado a meio e 49 elevado a menos meio. O que acontece? Ó? A base é maior do que 1. Pensa nisso. Ó. É um número maior do que 1. Para você saber qual é maior, é só você analisar o expoente. Agora, quando a base é uma fração, é um número menor do que 1, que você tem que analisar, ó. Eu tenho 1 quarto. 1 quarto é menor do que 1. 1 quarto é 0,25, certo? É menor do que 1. Então, na hora que eu for comparar os expoentes, eu não vou olhar mais para o maior expoente, mas para o menor expoente. Quando a base é menor do que 1, é um número decimal, 0,25, como eu disse. Então, não é para comparar, ver qual é o expoente maior, mas sim ver qual é o expoente menor, como a gente concluiu aqui, né? Então, nesse caso, meio é menor do que 2, mais 1 quarto elevado a meio é maior do que 1 quarto elevado a 2, certo? Então, o que você tem que analisar é base maior do que 1, compara o expoente e vê qual é maior. Base menor do que 1, compara o expoente e vê qual é o menor, certo? É um trocadilho aí que funciona bem aí na hora de abreviar os cálculos. É isso aí.